Olá, pessoal da Placar TV e Fute das Minas. Tá chegando mais um programa aqui para vocês, mais uma semana. E falando em uma semana, faltam exatamente uma semana pro início da Copa do Mundo Feminina, né? 8 dias. O coração já tá começando a bater mais forte. Já tava, agora tá mais ainda. E também esse programa é especial porque, além de ser, né, o último que a gente vai fazer daqui do Brasil, né, a gente tem uma novidade também para trazer para vocês, porque se a gente vai estar lá, vai ter alguém que tem que estar aqui, né? Então hoje a gente vai apresentar para vocês a Ana Clara. Seja bem-vinda, Ana Clara, ao Placar TV e Fute das Minas. Muito obrigada. Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz, principalmente nessa reta final agora, que a Copa do Mundo está começando. Então a gente tem muita coisa para tratar aqui hoje e vamos lá. É isso aí, Ana Clara, que é de Séries, né? Uma cidade de Goiás, né? Do interior de Goiás. Lá de Goiás. A gente já falou muito aqui nos bastidores, as curiosidades de séries. A gente vai falar um pouquinho disso aqui, né? Porque a gente gosta de brincar com essa coisa de cidade. Tem suas peculiaridades, né? É isso. E falando nisso, falando em peculiaridades, Mari de Riversul, né? Mariana Santos está sempre comigo. Mari, tá pronta pra gente embarcar já pra Austrália? Prontíssima. Roupa nova. Olha, roupa nova, tá verdade. Roupa nova. A gente tá aqui, ó. Prontíssimas para embarcar. Daqui uma semana a gente embarca, né? Quarta-feira que vem a gente sai aqui do Brasil. Rumo à Copa do Mundo, rumo acompanhar todos os passos aí da seleção brasileira em busca da primeira estrela. Busca. Gente, o em busca já tá virando um mantra, né? Todo mundo falando em busca da primeira estrela, todo mundo quer colocar uma estrelinha, né, na camisa da seleção. E o Brasil, inclusive, a seleção brasileira já tá empenhada para isso, né? Os treinos começaram com tudo, né? A bateria de treinamentos, e não só treinos, mas também outras atividades, né? E a técnica Pia começou a trabalhar ali as suas variadas opções, né, na seleção, que a gente vem falando aqui para vocês. Que opção não falta aí para ter variações, né, para testar novas formações ali da seleção. E teve, dentro dessa semana, né, a seleção chegou, aí teve ali os primeiros dias, né, um descanso, e aí começou a bateria de treinos. Nessa bateria de treinos, a Nicole, ela sofreu, né, sentiu, na verdade, não sofreu nenhuma lesão, tá? Sentiu ali um pouco, mas já retornou aos treinos na terça-feira, né, ontem. Ela tinha ficado de fora após sofrer um entorse no tornozelo direito. Nada sério, tá, gente? Nada sério. Inclusive, quando ela começou a sentir, a comissão ali já se adiantou, dizendo que estava avaliando, né, antes de desanimar a gente. Então, a gente ficou ali na torcida. A Nicole, que é muito importante, né, para a seleção, para esse grupo, principalmente ali no ataque. Então, nada de sério, né? Já voltou aos treinamentos. E também o que aconteceu foi uma folga, né? A técnica P. Sanderhage concedeu às jogadoras uma folga nessa última segunda-feira. E ela voltou a fazer testes, né, visando essa estreia do Brasil contra o Panamá. Nos testes, ela usou diferentes formações. Eu vou falar aqui pra vocês. Na dupla de zaga, Kathleen e Lauren, né, treinaram juntas pela primeira vez. E buscando a vaga, né, ao lado da Rafaele, que é titular absoluta. E essa dupla de zaga, Mariana, a gente já conversou aqui, né, que qual poderia ser essa dupla de zaga com a Rafaele, porque a Rafaele já é absoluta, né? Já está definida como titular. Você se surpreendeu já com esse teste aí também de Kathleen e Lauren nessa dupla, assim, logo de início, né, de pronto, que ela não está escondendo isso? Sim, eu acho que a Pia tá tentando ter o seu melhor time em mãos, né? Eu acho que a gente tinha falado aqui que possivelmente ia ser Kathleen e Rafa, né, na zaga, porque como você disse, a Rafa é a titular absoluta, mas de certa forma ela tem testado a Lauren também e tem gostado da Lauren, né? São informações também que a gente teve da Cynthia Barley, né, do GE, que tá acompanhando lá em louco, enquanto a gente não chega também, né? Então a gente tem acompanhado aí essa cobertura do GE sobre os treinamentos, e é muito importante ver tudo que tá acontecendo lá, né? Esses testes na zaga, outros testes também que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a gente vê que a Pia tá tentando arrumar os detalhes, né? Eu acho que poderia ser assim, porque o grupo no todo e as 11 no todo a gente mais ou menos sabe, só algumas posições aí que estão abertas ainda, na zaga uma delas. Eu acredito que Kathleen será titular, mas a gente tem visto a Lauren muito bem também, e buscando uma vaguinha, né? Então, quem sabe pode surgir uma surpresa aí na zaga, mas eu acho que entre as duas a gente tá bem servido aí, já que a Rafa também já tá lá esperando só a sua companheira, e quem entrar vai fazer bem esse papel, porque realmente são zagueiras muito importantes e que têm feito uma ótima temporada também. Inclusive, falando desses testes, né, no meio também a Pia treinou a Luana ali,
testou a Luana junto com a Carol, né? A Ari também é uma opção para ela no meio. Então a gente vê que a técnica ela tá realmente buscando ali talvez não só uma solução, mas várias soluções, né? Várias formações para quando ela precisar variar também, dependendo de jogos ou não. Outra coisa para falar dessa semana de treinamentos a gente vai falar um pouquinho mais sobre definições de vaga, mas você estava falando, Ana, aqui com a gente sobre as diversas atividades que foram feitas, né? Eu acho importante a gente falar isso também, porque não é só o treino, né? O mental também é importante. Então eu queria que você falasse um pouco dessa semana da seleção. Teve karaokê, teve folga, teve todo tipo de festa, né? Sim, com certeza. Principalmente porque as atletas elas enfrentaram uma viagem muito grande, né? Foram quase 24 horas de viagem, um fuso horário muito grande também. E a gente percebe esse cuidado, né, da confederação, que é muito importante. A gente também estava comentando que essa Copa de hoje, desse ano, ela tá diferente. A gente percebe um investimento maior, um cuidado maior com as atletas. E, nesse sentido, a gente vê isso também para tentar fazer as atletas se sentirem o mais confortável possível, né? Nas atividades pré-Copa, antes de se estrear. Então, no dia a dia, né, a gente pode acompanhar com elas, tem bastante material saindo também, e é bom para quem torce, para quem gosta de acompanhar, para poder ver. Então a gente vê elas com brincadeiras, ganhando álbum de figurinha exclusivo, participando de treinos. Essa semana a gente teve um treino assim que acabou terminando na zoeira, assim, né? Vamos dizer, que foram entre as veteranas e as meninas. A gente pode até comentar sobre isso também, que a gente viu a vitória foi das meninas. A gente teve lá a última cobrança, a Bárbara não conseguiu defender, então fica também, a gente percebe a brincadeira, mas tem coisas que a gente consegue analisar através disso também, né? Que a Bárbara ela foi uma polêmica grande e não está definido ainda, né? Mas está sendo muito legal poder acompanhar e poder estar perto da seleção, assim, por mais que elas estejam do outro lado do mundo, o torcedor, a gente, enfim, consegue acompanhar isso também. Perfeito. E uma coisa que a gente percebe também nessa Copa do Mundo é a quantidade de material gerado de lá, né? A gente falou aqui, citou as informações que vêm da Cíntia Barley, né, do Globo Esporte, mas a própria CBF, né, como a Ana falou aqui, a Confederação também tem feito um trabalho muito bom de comunicação para aproximar, né, a seleção da torcida. Você tem percebido também isso, Mariana? Porque, assim, essas atividades, como a Ana falou, além de ser bom para o clima da seleção, meio que dá uma animada aqui pro torcedor também, né? Sim, eu acho que pela primeira vez a gente está vendo o torcedor ficar tão perto assim da seleção brasileira numa véspera de Copa do Mundo, né? Quando os jogos começam, tende a ter mais informações, fotos e vídeos, mas ter uma preparação tão antes, assim, né? A seleção chegou praticamente 20 dias antes da estreia, né? Na Austrália, e desde o começo, até desde antes do amistoso com o Chile, a gente já tem visto bastante conteúdo em vídeo, em foto, conteúdos de treinamentos mesmo, né? A gente tá vendo um vídeo aí de uma disputa de ataque, né? Era uma atividade de ataque que a técnica Pia fez. Então é importante também ver como essas jogadoras têm treinado bem, têm se descontraído, até como a Ana falou, porque tem tido muitas atividades lá, mas o mais importante, tem treinado bem, né? Treinado com intensidade, né? Os treinos são muito intensos da seleção brasileira desde que a Pia chegou. O clima também é muito bom, e não só o clima entre as jogadoras, mas estou falando também do clima, tempo mesmo, né? Lá a gente está vendo que tem um solzinho, não está tão frio, né? As jogadoras estão conseguindo aproveitar também. Então acho que isso é muito importante. A seleção deixar o torcedor chegar próximo, né? Desse treinamento e também dessa Copa do Mundo. E a gente até saiu uma matéria no Fute das Minas também, quem quiser acompanhar, sobre a preparação da torcida também e das próprias jogadoras. A gente tem uma matéria sobre a preparação das jogadoras, a gente falou delas levarem cuscuz, né? As essa parte eu gosto, essa parte eu gosto. A Amanda é uma entusiasta do cuscuz. E a gente também, trouxe uma matéria sobre como a torcida brasileira lá tem se organizado, né? Então a gente tem esses dois lados aí também, porque vai ter muita festa lá esperando a seleção brasileira, principalmente no jogo contra a França. Então é legal de acompanhar também. Não, é assim, uma Copa com cuscuz, ela não tem como dar errado. Pelo menos na minha visão. Eu sou entusiasta do cuscuz. Entendo essa... pra quem não tá entendendo nada, tá, gente? As nordestinas ali, o clã das nordestinas ali na seleção, exigiram cuscuz, porque elas não conseguem ficar sem cuscuz, gente. Gente, eu também não conseguiria. Tô levando na minha mala, tá? Um pacote de cuscuz. E se acabar, eu vou bater lá no QG da seleção e vou dizer, eu quero cuscuz também. Por quê? Porque é um prato típico pra gente. A gente come todo dia, basicamente, quase. E aí elas fizeram essa exigência bem interessante. Mas também, esse momento, né, de descontração, né, de tudo aí que as meninas citaram, também só ressalta o quanto a gente vem falando aqui, né, da seleção tá muito junta, delas estarem uma ali, né, de mãos dadas com a outra,
outra, se fortalecendo também para esse momento que é decisivo, porque o momento de preparação é decisivo. Outra curiosidade também desse momento, né, é a torcida também que está visitando lá o treino da seleção. Vários torcedores estão chegando junto para acompanhar o que a Pia tem feito ali dentro do campo. E falando do que a Pia tem feito ali dentro do campo, eu queria voltar a comentar sobre essas formações, né? Porque tem a Luana ali despontando como uma opção titular dentro do meio-campo, né? Luana que já tinha se lesionado e tinha ficado um bom tempo fora aí dessa era de pré-preparação da Pia, voltou, reconquistou sua vaga e tá ali hoje, quem sabe, né, galgando uma titularidade. Tem também a Duda Sampaio, que a Cíntia Barlen, né, que acompanhou lá o treino, passa ali pra gente as informações, contou que ela tá indo muito bem, né, dentro desse arranjo da Pia, inclusive finalizando muito bem, né, e com a cabeça criativa que a gente já conhece. Eu queria que você falasse, Mari, de tudo que a gente acompanhou, né, até agora, de informação desses treinos, o que é que se alguma coisa te surpreendeu, se você já esperava, né, por esses jogos pré também, que a Pia ela pudesse mexer nesse meio que estava mais ou menos definido? Pois é, eu acho que a coisa mais importante que a gente tem nessas informações são a quantidade de esquemas que a gente pode jogar com essas jogadoras e a quantidade de formações com características diferentes, né? Mesmo que seja talvez a mesma formação, mas com jogadoras que atuem de certa forma diferente ali dentro do 4-4-2 que a Pia gosta, ou 4-3-3. Então, acho que é muito interessante a gente fazer essa análise, né? Como você disse, a Luana tem feito os bons treinamentos, tem despontado aí talvez como uma jogadora titular, né, da seleção. Eu acredito que ao lado de Caroline e Ari, né? Então a Pia teria que reorganizar e colocar uma das jogadoras mais à frente, talvez a Caroline. E até a própria Duda Sampaio, que a gente até falou com ela depois na coletiva do jogo contra o Chile, que foi um jogo muito bom dela, que também surge uma dúvida na cabeça da Pia, né? Usar ou não Duda Sampaio logo de início do jogo. É uma jogadora muito importante, a gente sabe, e como você falou, né? Uma jogadora que pensa o jogo muito rápido, né? Então a bola sempre passa pelo pé dela, ela consegue achar uma jogadora melhor colocada ali pra finalizar, então isso é muito importante. Como a gente tinha conversado, até nos programas anteriores, eu acho que a Pia vai optar por fazer um plano de jogo, né, por cada jogo. Então, talvez contra o Panamá, a gente entre com um time um pouco mais ofensivo, com jogadoras mais soltas ali na linha do meio do ataque, e talvez contra a França a gente povoe um pouco mais o meio, coloca algumas jogadoras mais de marcação, e aí a Luana seria uma jogadora totalmente importante, tanto porque é uma jogadora marcadora e que sabe sair jogando, quanto porque a Luana também jogou muito tempo na França, então de certa forma também conhece algumas jogadoras lá, né? Luana atuou no PSG por muito tempo. Então também tem isso, né? Às vezes você enfrenta a sua própria adversária, que é uma jogadora que você conviveu e sabe jogar. Então talvez isso pese também a favor, né, de Luana titular contra a França. A gente não sabe, né, se a Pia vai optar pela Luana junto com a Ari, com a Caroline, ou se vai deixar uma das duas no banco. E a gente fala muito dessas duas porque é a dupla que a Pia gostou muito e que jogou os últimos amistosos, né? Não porque a gente acha que elas vão ser titulares absolutas, mas porque a Pia tem indicado isso, né? Que a dupla do meio ali é Ari e Caroline, e aí talvez mais uma com elas ou duas adiantadas, que aí pode ser a Adriana e Geis, aí pode ser só a Adriana e Luana um pouco mais sequada. Então a gente sabe que tem muita formação e muita coisa para acontecer. E eu acho que de tudo isso, o mais interessante é perceber o quão qualificada a nossa seleção é, principalmente no meio, né? Então a gente não... a gente tem tantas opções que qualquer uma delas a gente fica feliz, né? Uma opção mais ofensiva, uma mais defensiva. Então é importante entender também que momento vive a seleção brasileira no meio-campo, né? Jogadoras jovens e muito bem qualificadas aí para uma Copa do Mundo. E a maioria estreante de Copa do Mundo. Maravilha, Mari. A seleção qualificada que tem uma rainha, não vamos esquecer, né? Temos a maior de todos os tempos, Marta, na nossa equipe. E falando em Marta, né, a Pia testou ela no ataque ali, né? Que substituiu a Bia Zanerato em alguns momentos, a Bia Zanerato, a posição, né, que assumiu a Bia Zanerato. E no treino, no caso, ela estava substituindo a Geise. A Pia tá começando a testar a Marta ali, que já jogou, né, nessa posição, mas mais à frente, né, mais avançada, pisando na área, na boca do gol. O que você acha, Ana Clara? Que a Marta, de fazer gol, a Marta entende, né? 16 gols em Copa do Mundo. Você acha que... 17, desculpa. Olha só. E contando, eu né? atualizei. 17 contando. Era pra jogar pra mais, né? Se for jogar, joga pra mais. 17 gols em Copa do Mundo. O que você acha? Você acha que é o lugar dela mesmo? Tem que manter ela perto do gol? Pra fazer mais, pra fazer história nessa última Copa?
Sim, então, a gente leva muita coisa em consideração, né? Que nem a gente gosta de falar, a Pia tem um plano, então a gente confia. Mas pensando que é a última Copa da Marta, pensando que o brasileiro ele tá muito empenhado nessa Copa, eu acho que talvez o plano da Pia seja deixar ela mais próxima do gol para ela poder desempenhar esse papel de atacante que o brasileiro espera dela, né? A gente tem, que nem a gente estava comentando agora, a Pia é uma treinadora que faz muitas... Ela pensa muito, ela faz muitas trocas, né? Saiu um número agora recentemente, parece que cerca de 150 jogadoras já passaram desde que ela começou a tentar fazer essa reformulação. Então ela tem esse perfil de trocar as jogadoras, que nem a gente estava falando aqui agora, e eu acho que esse teste que ela vai fazer com a Marta é uma coisa muito importante, porque ela tem essa característica, ela é a maior artilheira de todas as Copas do Mundo, então, e principalmente porque, como já foi dito, ela provavelmente não vai jogar o tempo todo. Então, eu creio que se deixar ela lá na frente do campo, algum período do jogo, já que ela não vai jogar todo o jogo, a gente vai conseguir ter resultados bons. Maravilha. Deixar ela perto do gol, então, parece que é um plano que pode dar muito certo, né? Eu imagino que dê. Eu queria saber de Mariana, que é, não só Mariana, mas o Brasil inteiro, mas Mariana é uma grande entusiasta de Marta, né? Eu queria saber sua opinião sobre a Marta ficar mais livre, digamos assim, para fazer o que ela mais sabe fazer, que é gol, mas também trazendo um pouco da dificuldade que a gente tinha, e eu tô falando no passado porque eu acho que a gente já melhorou bastante, de definição quando pisa na área, né? Muitas vezes a gente via ali as jogadoras ou demorando muito para tomar uma decisão ou tomando a decisão errada. Colocar a Marta ali, nesse papel de tomar a decisão final, talvez seja o caminho? Sim, eu acho que assim como a Ana falou, a Marta não será titular, né, nessa Copa do Mundo. Ela mesma tem falado isso em entrevistas, que ela tá muito tranquila em relação a isso, porque ela sabe que ela não é a Marta de 20 anos atrás, mas ela é a Marta, né? Então acho que a gente pode confiar aí. A gente já viu a Marta fazendo essa função em alguns jogos, né? No próprio jogo contra o Japão, na She Believes Cup, ela entrou bem à frente, conseguiu dar um passo pra Debinha fazer o gol da vitória do Brasil. E é importante ver ela ali entre as atacantes, né? Porque a Marta ela não joga como uma 9 fixa ali no meio, né? Ela joga como uma atacante que acaba andando pelo lado do campo, né? Então isso é importante também porque ela consegue abrir, chegar na linha de fundo, fazer cruzamentos como ela fez nesse jogo. Eu acredito que ela vai jogar assim como atacante, né? Um pouco mais perto do gol, mas talvez ela pode jogar até nessa linha que a gente fala que é uma linha do meio, mas um pouco mais à frente, que é o que a Adriana e a Geise têm feito no time da Mais Pia, na né? ponta, né? Mais na ponta e deixar a Bia Zanerato e Debinha como atacantes ali, né? Dentro da área. Mas a gente sabe que a Marta pode executar muito bem essas funções, até uma 10 pensadora também, se a Pia quiser colocar ela bem no meio campo, mas acredito que não, porque até ela já falou, né, que as funções que ela exerce hoje é diferente das funções que ela fazia há muito tempo atrás, né, quando ela comandava a seleção. A seleção passou por uma renovação, como a gente falou, e tem jogadoras muito qualificadas e muito mais rápidas também na recomposição, né? Eu acho que a Marta entende isso também. Quero Linhari hoje consegue recompor muito mais rápido e por muito mais tempo do que a Marta, né? Então, acho que é imprescindível que a gente não deixe a Marta ficar voltando para marcar toda hora, né? Que ela consiga fazer aquela linha de frente e talvez só pressionar as zagueiras adversárias, porque isso vai fazer com que ela descanse mais ao longo do jogo e que ela tenha mais força física também para chegar no campo de ataque, que é o que ela sabe fazer de melhor, né? 17 gols aí, a gente espera que venha mais para ela ainda subir ainda mais esse recorde, mas realmente é muito interessante pensar como a Marta, passando de geração em geração, se adaptou a esse esquema que a Pia trouxe para ela, né? E se adaptou também ao longo dos anos a entender que a seleção hoje já não é tão dependente mais dela, mas que de certa forma ela é a nossa estrela principal ali, de nome, de carreira, maior de todos os tempos, e que, como você sempre fala, né, Amanda, ela também bota uma pressão ali nas adversárias, né? Ninguém vai deixar de marcar a Marta, então é muito interessante ver como ela tem se posicionado dentro e fora de campo também, falando sobre isso abertamente, falando sobre a última Copa dela, sobre a função dela na seleção. Tá muito legal de ver como tudo tem se encaminhado para esse fim, né, de Marta em Copa do Mundo. Eu acho que tem acontecido da maneira correta, como deveria acontecer, sabe? Como deveria ter acontecido com outras jogadoras também. Mas eu acho que o caminho da despedida da Marta está sendo bem feito, assim, tanto pela Marta quanto pela própria seleção também. E falando em Marta, né, que vai fazer sua despedida na Copa, você falou brilhantemente, desse momento que a gente tá tentando adiar, mas vai chegar, infelizmente. Espero que chegue muito bem, né, eu acho que ela vai ter ainda, né, como a gente vem falando aqui, um papel imprescindível nessa campanha da Copa do Mundo, e a gente vai ficar aguardando aí
o que a Marta vai aprontar na Copa, né? Eu acho que tá todo mundo esperando isso. Mas o Brasil, né, antes de começar ali, né, a estreia diante do Panamá na semana que vem, vai ter um jogo treino contra a China, né? E eu tava até lendo antes de vir pra cá que a Bia Zanerato falou que espera um jogo em alta velocidade, né? Um jogo bem intenso, um jogo treino bem intenso. E a gente vinha conversando aqui também sobre essas preparações, né, sobre seleções que estavam jogando ali. Mesmo sendo um jogo treino, o meu maior desejo é que não tenha nenhuma lesão, né? Pelo amor de Deus, ali não tenha nenhuma lesão. Seja intenso, mas que seja cuidadoso. E eu queria saber de você, Ana, o que você acha? Qual que é a importância de um jogo treino nesse momento, né? Uma semana antes da estreia da seleção, com a seleção considerável, né? A China é uma seleção com uma capacidade tática ali muito boa, né? Já enfrentou o Brasil, né? Tem altos históricos aí de ser uma seleção um pouco chatinha pro Brasil. Você acha que é positivo pro Brasil ter esse jogo treino? Não, acho importante, assim, com certeza. Principalmente porque, assim, a gente teve o amistoso contra o Chile, porém já tem alguns dias. O cenário agora é outro, né? Elas estão em outro país. E enfrentar adversárias diferentes do que elas enfrentam dentro de treinos é uma coisa importante para saber como que o Brasil está depois de ter chegado na Austrália. Então, eu acho que vai ser muito importante, assim mesmo, para a seleção ter adversários diferentes, conseguir se posicionar assim para ver. E uma coisa que você disse que é muito importante são as lesões, né? Tem que tomar cuidado, porque a gente já viu a Nicole, que ficou alguns dias sem poder treinar. A Marta também sentiu, mas eles disseram que vai ficar tudo bem, que essa é uma questão mais tranquila. Então, eu acho importante para poder, por mais que tenham vindo de jogos bons desde o começo desse ano, do amistoso, e que a seleção esteja entrosada, é importante ter isso para ir se preparar. Treino nunca é demais, né? Então, ter essa oportunidade contra uma seleção que também vai estar na Copa, que também está se preparando para enfrentar adversários de alto nível, é uma coisa, assim, acho considerável e importante, e a seleção brasileira vai poder aproveitar isso para se preparar um pouco mais para a estreia. Perfeito. E agora você, Mariana, o que é que a seleção pode aprender, né? Pode pegar aí desse jogo treino contra a China? Eu acho que é super importante, né? A gente tem um adversário, como a Ana falou, de uma escola diferente também, né? A gente tem acostumado a enfrentar times aqui da América do Sul ou europeus, né? Alguns times que a gente tem feito os últimos amistosos, mas é uma escola diferente também, então é importante fazer esse jogo treino contra a China, que será no nosso próprio hotel, né? Então a seleção não vai precisar se deslocar também para jogar contra a China, né? A China que vai sair de Adelaide e ir para Gold Coast para enfrentar a seleção. E vai ser fechado para a imprensa, né? Então a gente já sabe que a gente não vai ter muitas informações além da informação que a CBF divulgar posteriormente, mas porque a Pia quer fazer um treino já com a equipe titular, né? Então provavelmente nesse jogo contra a China já entra uma equipe possivelmente titular da seleção brasileira na estreia contra o Panamá, né? Então a Pia tem feito esses testes, a gente já falou na defesa, no meio, também no ataque, para fechar esse time de vez para jogar contra o Panamá. Então acho que é um teste importante, é um teste que tem que tomar cuidado, porque a gente fala, né, brincando que jogo não é treino, então de certa forma tem uma intensidade um pouco maior, tem uma chegada um pouco maior das adversárias, né, então não são as companheiras chegando ali para marcar você, né, é uma adversária, então a seleção tem que tomar todo o cuidado aí, mas eu acho que tá respaldado também, eles têm muitos dados sobre as jogadoras, quem tá bem fisicamente, principalmente na musculatura, né, que pode surgir algum tipo de lesão, então acho que a seleção tá pronta aí, importante também, né, que seja um jogo treino aí tranquilo, mas que a seleção possa de fato fechar esse time para que nessa última semana aí de preparação o time já comece a treinar junto, né? A gente já tem alguns indícios aí de quem vai ser a zaga titular, de quem vai ser o meio titular. Pois é, treino é treino, jogo é jogo, e jogo-treino é as duas coisas juntas, né? Pra gente definir tudo aí, o que, principalmente, um detalhe bom que vocês colocaram que eu não tinha pensado ainda nisso outro ambiente, outra aclimatação ali, né? Outra temperatura, então é importante sim fazer, né, esse tipo de teste antes da estreia, porque depois começou a Copa, tudo passa a contar, tudo passa a valer, né? E falando em Copa do Mundo, né, falando em novidades da Copa do Mundo, é a primeira Copa do Mundo com 32 seleções, e não só isso, né? É também a primeira Copa do Mundo onde a arbitragem vai ser 100% feminina. E nesse quadro de arbitragem, né, 100% feminina, a gente tem 4 árbitras brasileiras. Eu acho isso muito legal também a gente falar, né? Representantes, algumas já estiveram na Copa 2019, voltam nessa Copa agora. E eu acho que a gente tem um vídeo aí, né, que a gente trouxe sobre o assunto, que vai falar um pouquinho sobre essa arbitragem feminina. Se a produção puder rodar aí.
A Roda o Copa do VT. Mundo da Oceania nem começou e já está marcada na história. Você sabia que pela primeira vez as equipes de arbitragem de campo serão compostas 100% por pessoas de gênero feminino? Outra novidade bem legal é que pela primeira vez nós teremos mulheres no VAR. Isso mesmo, das 19 pessoas, 6 serão mulheres. O Brasil terá 4 representantes na arbitragem desse Mundial. A Edna Alves, que já é bastante conhecida aqui pela gente no Brasil, vai comandar ali o campo. As auxiliares Neuza Bach e Leila da Cruz. E no VAR a gente vai ter a Daiane Muniz. Faltam poucos dias para o Mundial começar. E aí, será que a gente vai ter mais algum recorde quebrado? Olha só, a Natália, né, nossa grande companheira aí de Fute das Minas, falando sobre essa novidade na arbitragem. E assim, eu sempre fico muito feliz quando eu vejo mulheres na arbitragem, né? Não só pela representatividade também, mas principalmente pela representatividade, tá? Mas também por esse espaço tá sendo ampliado, né? Porque a gente já tinha e agora vai ser 100% e também no VAR. Eu queria que vocês falassem um pouco disso também, né? Principalmente, a gente sabe que as árbitras que vão estar, né, lá tem uma qualificação imensa, mas principalmente dentro do VAR, o que é que vocês acharam também dessa novidade de ter mulheres no VAR? Pode começar por você, Ana. Uma novidade, assim, muito boa, porque ao longo do tempo a gente viu as mulheres adquirindo espaço, inclusive na arbitragem, só que se a gente olhar 10 anos atrás, isso era meio que inimaginável, assim, né? Então é muito bom pela representatividade que você disse, ter brasileiras lá também representando, que são profissionais que são, assim, de um nível muito alto aqui no Brasil. Então é muito importante porque elas também, 2 delas, se eu não me engano, já tiveram na Copa Masculina também o ano passado. E elas têm a capacidade, só faltava assim a parte da organização, né? A parte da oportunidade. Porque as mulheres, elas são capazes, elas têm o conhecimento e vai ser muito bom poder ver, assim, na Copa Feminina, mulheres representando, porque é diferente, se entende, assim, porque pode ter essa questão da sororidade, se colocar no lugar uma da outra. Então, eu acho que vai ser bom até para as atletas também ter essa experiência. E inclusive a gente fala muito sobre VAR, né, sobre a presença do VAR na arbitragem. O VAR também foi implementado em 2019 na Copa da França. Eu sinceramente tenho umas críticas com o VAR, inclusive no jogo do Brasil, se não me engano, Brasil e Austrália na Copa passada, que teve ali um pênalti na Andressa Alves que não foi dado, né, no meu entendimento, claro. Mari, sobre o VAR também, né, sobre toda essa tecnologia na arbitragem, você acredita que vai ajudar mais nessa Copa, assim, ou você também tem um pé atrás ali com o VAR? Eu acho, com certeza. Tem jogos aí que a gente tem visto, viu, de equipes fazendo amistosos aí que não tem VAR e estão sofrendo pra ganhar do país de Gales aí sem VAR. Então, queria dizer que é muito bom ter VAR. Eu acho que a gente tem crítica, sim. Eu acho que ele tem muitos erros, acho que principalmente no Brasil, né? Acho que por a gente acompanhar os campeonatos aí brasileiros, tanto feminino quanto masculino, tem muitos erros de arbitragem, então talvez isso também interfira na nossa, no nosso julgamento sobre o VAR, mas eu acho que na Copa do Mundo ele funcionou muito bem, né? Lembro também, você lembrou do jogo contra a Austrália, eu lembro do próprio jogo contra a França, né? Que o nosso empate, a juíza não estava dando o gol, né? Teve que ir pro VAR para validar o gol, né? Da Thaísa, então acho que foi essencial ali para a seleção empatar e levar para prorrogação. Então espero que sim, o VAR esteja bem na Copa. A gente torce também para que os árbitros brasileiros estejam muito bem, né? Ano passado não, na última Copa, a Edna representou a gente numa semifinal de Copa do Mundo, né? A Edna que apitou o jogo da Inglaterra e dos Estados Unidos. Grande jogo, Inglaterra e Estados Unidos. Talvez um dos melhores jogos da Copa, então a gente espera também que essas árbitras brasileiras consigam também estar em jogos importantes da Copa, e eu vejo a Edna como uma das principais árbitras também, né, dentro desse quadro de arbitragens, e que importante ver isso também, essa representação feminina. Então a gente torce pro Brasil dentro de campo, torce também para a arbitragem brasileira ir bem aí, representar e conseguir apitar os jogos da forma correta. Perfeito. Boa lembrança. Eu não lembrava do VAR na França, realmente. Sim. É isso, né, gente? O VAR tá aí, espero que para cada vez mais, né, com mais acesso do que, né, uma interpretaçãozinha, talvez, ali, né? Mas enfim, eu tô cornetando porque eu sou torcedora também, né? Então vamos que bora. E falando
na Copa do Mundo ainda, né? Porque a gente já só pensa o quê? Ali naquela primeira fase, em quem que a gente vai enfrentar. Falou na França agora. Já me deu um gatilho, né? A gente tá também de olho nos adversários, né? O Panamá, primeiro adversário do Brasil na Copa, vai enfrentar o Japão nessa sexta-feira. Japão que a gente recém enfrentou, né? Então a seleção também um pouco difícil aí. A gente vai ficar de olho nesse amistoso do Panamá contra o Japão. A França derrotou a Irlanda por 3-0. E nessa sexta-feira vai enfrentar a Austrália, as donas da casa, olha. Jogaço. Esse amistoso aí antes da Copa. E na Austrália, né? Na Austrália. Vai ter peito a França aí pra enfrentar a Austrália antes de começar a Copa, dentro de casa. E a Jamaica, que é o último adversário do Brasil, enfrenta o Marrocos no último domingo, antes de estrear contra a França. Vamos em partes. Panamá e Japão, né? É um jogo que é pra testar também. A gente tá vendo que as equipes, pelo menos, elas estão querendo, né, se testar também, como a gente falou aqui, já um pouco antes da Copa do Mundo. O que é que vocês acham desse amistoso aí? Vamos de palpite. Quem que vocês acham que vai levar? Acho que o Japão vence o Panamá. O Japão é uma equipe um pouco mais consolidada. O Japão é campeão do mundo, né? A gente não pode esquecer disso. Passa por uma fase, talvez, também de renovação, de uma nova geração vindo aí, né? Tá deixando aí suas principais jogadoras para trás, que ainda vão jogar nessa Copa do Mundo, mas que estão fazendo essa passagem também, né? De bastão dentro da seleção. Mas vejo o Japão bem favorito aí. Acho que o Japão vence o Panamá. E aí eu já vou jogar bomba aqui pra Ana Clara, que é França e Austrália. França e Austrália dentro da Austrália. Você acha que vai pesar isso contra a França? E eu tô torcendo pra que sim. Com certeza, né? Eu ia falar, eu espero que aconteça e que a França chegue desestabilizada para a fase de grupos. Mas se a gente for olhar, né, que a França passou recentemente, ela perdeu também algumas das principais peças recentemente. A Mandini, né, anunciou que não vai estar, não tem a Katoto também, então eu acho que é uma grande oportunidade para a Austrália, né, para começar bem a Copa dentro de casa e ver, porque a França é um time forte, mas passou por situações difíceis e a gente tem exemplo também que nem sempre a favorita é o que ganha, porque teve a Alemanha recentemente contra a Zâmbia, né? Então não pode chegar já achando que só porque é forte, só porque já tem mais conquistas, vai ganhar. Então eu torço muito para a Austrália levar essa e para que as francesas já cheguem assim desestabilizadas para o começo da Copa. Eu gosto da Ana, que é uma mistura de análise com cornetagem aqui. A gente gosta sem imparcialidade. A gente gosta disso. A gente gosta, falou aqui de uma Alemanha e Zâmbia, né, que levou um sacode ali antes. Mari, você gosta muito de falar sobre o fator torcida das Matildas, né, que é muito forte, o esporte. Inclusive você conversou com a australiana, né, tá lá no site também, uma jogadora que atua na Austrália, que falou sobre isso no país. Você acha que isso vai dar um balanço ali pra Austrália, dar um sacode na França? Olha, eu acho que, não sei se nesse jogo em específico, mas também torço pra que a Austrália vá bem, né? A gente torcendo pra Sanquer, né? Olha novidade, só. Assim. A gente não costuma torcer muito pra Austrália, né, no futebol feminino, mas nessa Copa eu acho que a Austrália tem um diferencial realmente muito grande, que é jogar em casa. Eu acho que tem as seleções favoritas, mas tem a Austrália que tá ali do lado, porque é dona da casa. E eu acho que é um time bom, é um time cascudo, e é um time que a gente sabe que em jogos decisivos é um time chato, né? Nas Olimpíadas provou isso, contra o Brasil sempre prova isso. Então acho que ter esse fator favorável pra Austrália vai ser muito bom nessa Copa do Mundo. Então, além das favoritas aí que a gente sempre cita, vale ficar de olho na Austrália também. Falando em favoritas, né? Inglaterra já tá lá se preparando há um tempo. Estados Unidos e Alemanha chegou recentemente. Estados Unidos recebendo o carinho da torcida brasileira, como sempre, né? Chegou lá com altas mensagens, né? Sejam bem-vindas. Vão lá nas redes sociais pra vocês verem. Eu tô falando aí de 3 seleções que a gente vem falando aqui, né? Dessa tríplice aí, né? Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra, que estariam entre as favoritas, recebem esse posto de favoritos. A Ana Clara já adiantou que não adianta chegar e pensar que só o favoritismo... Não estava acreditando muito nisso, não. Exato. Que só o favoritismo vai valer. Eu queria que vocês falassem, né, que olhando essa atmosfera de Copa agora, né, pré-semana aí de estreia, tá a opinião de vocês está a mesma de antes? Vocês acham que essas 3 são as seleções ainda mais favoritas para a Copa, ou mudou alguma coisa aí nesses amistosos? Olha,
Então, esses 3 nomes, eles são muito fortes, né? A gente tem elas aí como o top 3 principal, mas a gente não pode ignorar o avanço das outras seleções. O Brasil é um exemplo, né? Como torcedora, eu acredito sempre que o Brasil tá a páreo lá com todas elas. Mas se a gente fosse levantar as favoritas mesmo, esses nomes são os que aparecem, mas o contexto agora é outro. A gente vê seleções que passaram por uma renovação desde o último Mundial, então lá dentro de campo é meio que imprevisível, tudo pode acontecer, mas eu acho que a gente pode manter esses nomes aí por hora, né? Antes de começar, nos próximos programas a gente decide aí se continua ou não. E Copa é Copa, tudo pode acontecer, né? E Copa é um tiro curto, né? O que acontece aqui na primeira fase já reflete na segunda. Mari, você deu uma cornetada aí nos Estados Unidos, dizendo que sem meu VAR eu não consigo. Não falei isso. Contra o País de Gales. Não, mas eu tô zoando, mas, né? Mas brincadeiras à parte, é porque a gente gosta de usar os Estados Unidos. Mas vamos falar, né, mais sério agora. Estados Unidos chega pra tentar o seu tri seguido, né? Consecutivo. Maiores campeões do mundo. Tem esse posto, porém, não chega como a mais forte na nossa análise. Você acha que esse retrospecto, né? Tudo que aconteceu, Alemanha e Zâmbia, né, Estados Unidos sofrendo um pouquinho o País de Gales, você acha que isso muda a atmosfera da Copa agora? Sim, com certeza. Eu não tiraria essas 3 como favoritas, mas eu acho que o favoritismo ele ficou um pouco mais igualado com as equipes que vêm correndo por fora ali. Espanha, França, Suécia, o próprio Brasil, né? Esses amistosos que a gente tem visto de Estados Unidos, França, da própria Alemanha contra a Zâmbia, da Inglaterra também, a gente vê que as seleções não estão num nível tão acima quanto a gente esperaria que chegasse, ou pelo menos eu esperava, né? Depois da Eurocopa, eu tava vendo a Inglaterra como favoritíssima para ganhar essa Copa do Mundo. Mas aí tem lesão que a gente não conta, que perdeu muitas jogadoras. Aí tem momento também, na finalíssima fez um jogo muito bom no primeiro tempo, mas no segundo, um jogo muito abaixo contra a seleção brasileira, que a seleção conseguiu se impor dentro da casa delas. A própria Alemanha perdeu pro Brasil, agora perdeu pra Zâmbia, a Inglaterra tinha perdido pra Austrália também. Então, assim, são jogos que a gente vai vendo que tem outras equipes que podem se moldar ali dentro desse favoritismo, inclusive a própria Austrália, né? Então é muito interessante a gente ficar de olho nesse jogo contra a França, pra gente ver em que nível estão essas seleções. Eu sempre acho os Estados Unidos favoritas, né? Porque eu acho elas sabem decidir, a gente sabe disso na Copa de 2019 aconteceu isso, elas não eram quem estava apresentando o melhor futebol ali, mas quando chegou nas decisões, elas decidiram e foram campeões. Então acho que os Estados Unidos sempre chegam como favorito, mas eu acho que talvez é o momento em que elas estejam mais vulneráveis a perder esse favoritismo, porque eu acho que tem outras seleções que estão ali também tentando ganhar essa Copa do Mundo e tenha força para ganhar essa Copa do Mundo, não só querer ganhar essa Copa do Mundo. Então acho que o Brasil pode comemorar aí essa evolução nos últimos meses, porque o Brasil é um dos países que, além dessa evolução dentro de campo, o extra-campo está muito tranquilo. Isso conta muito também. A Ana já falou, França teve problema, Espanha teve problema, Canadá vem com problema, África do Sul vem com problema. Então, assim, tem muitas seleções aí que a gente tem visto que tem muitos problemas extra-campo e que a seleção, pelo menos, parece estar blindada nesse momento, né? Então, acho que é importante, sim. Como você falou, elas sempre são favoritas. A gente espera que o Brasil, dessa vez, volte com a taça pra cá. Vai ser mais competitivo, né? A gente gosta dessa palavra. Que o Brasa cometa um crime, né? A gente espera isso e já a gente vai descobrir, porque faltam 8 dias, pessoal, 8 dias para o início da Copa do Mundo. Estreia do Brasil no dia 24 contra o Panamá, 7 horas da manhã. Horário bom, né? 7 horas da manhã. 7 horas da manhã para acordar bem. Tem alguns estados, ou só o Maranhão até agora, eu acho só o Maranhão, né? Que já liberou ali, deu início de turno a partir das 2 da tarde, né? Então, assim, no Maranhão o pessoal já tá feliz. Vamos ver os outros estados aí, né? Alô, meus governadores, governadoras, né? Alô, inclusive, Goiás. Alô, Goiás, pode pedir aí, ó. Goiás, Pernambuco. Se eu não me engano, Rio Grande do Norte também decretou ponto facultativo. Ó, já ia cobrar o Rio Grande do Norte olha aqui. Olha aí, ó, RM. Pô, Fatinha, muito obrigada, hein? Porque todo mundo, né, gente? A torcida de todo mundo vai ser muito importante, né? Mandar essa força, mandar essa energia pro Brasil. E a gente espera vocês na semana que vem. A gente da Austrália, Ana Clara daqui do Brasil, fazendo essa ponte aérea. Mariana, vou perguntar uma coisa pra você. Também. Não, com certeza você vai estar na Austrália comigo. Uma coisa que você já colocou na sua mala. Não coloquei nada ainda. Mas tô brincando, camiseta do Brasil. Camiseta do Brasil. Uma coisa que eu já coloquei na minha mala, nada ainda. Nada. Eu preciso ser sincera com vocês. Mas vou colocar. Fui sincera. Eu pensei
Mas É. a camiseta do Brasil já tá pronta. Exato. E o cuscuz, né? Não, cuscuz já tá separado. Cuscuz, É claro. mas se faltar cuscuz, alô CBF, me dá uma chegando. entradinha aí, porque nordestino tem carteirinha pra comer cuscuz, hein? Vamos lá. Semana que vem a gente tá de volta. Não esqueçam de curtir, compartilhar o programa, comentar aqui se vocês acham ainda, né, que essas seleções são favoritas aí ou se vai dar brasa, né? Comentem aqui que a gente também quer saber. A gente adora acompanhar o comentário de vocês. E a gente volta na semana que vem, direto da Austrália, Fute das Minas e Placar TV. Até lá.